Boa noite a todos. Não está vindo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Lembrando que os celulares eles devem ser desligados para que não haja interrupção na nossa palestra. Vamos à leitura da página de hoje, que tem como título do livro Justiça Divina de Emmanuel. A lição é 61, Evolução e Livre-Arbítrio. Uma reunião pública de 11/12/61, primeira parte, capítulo 1, item 5. Porque há dores necessárias no erguimento da vida, há quem se acolha à faixa da negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas, tentando apresar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra, vibra, candente, a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é a obra-prima do universo em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos em nós mesmos, imperfeito quais somos, não furtamos impunemente uns aos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo com a desculpa de amor. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo, ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita, por agora, te pode dar. Não te importe o materialismo adementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco à matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, que aqui nos encontramos, nessa casa tão querida,
que nos acolhe, que nos aceita como somos, para mais uma noite de aprendizado, de conhecimentos. Sabemos, Senhor, a importância desses ensinamentos em nossa vida, para o nosso crescimento enquanto espírito imortal que somos. Te pedimos, Senhor, esteja com todos nós, protegendo essa casa, os trabalhos realizados. Inspire, Senhor, nossa querida Lúcia Ventura, que aqui se encontra para trazer a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que ela seja intuída e inspirada. Esteja com todos nós aqui, Senhor, nos ajudando a assimilarmos as melhores lições para cada um de nós. E assim pedimos a toda a direção da Casa do Caminho a permissão para encerrarmos essa prece e iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos ver mais um pedaço da Lei de Liberdade, né? Então, que Deus nos abençoe, porque usar a liberdade nunca foi fácil, em tempo algum da história da humanidade, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a doutrina espírita, os espíritos nos trazem a respeito. Hoje, vocês já viram aí a liberdade de pensar, liberdade de consciência, hoje é o livre-arbítrio, não é? E a primeira questão é importantíssima, vocês têm aí na folhinha, questão 843, Kardec pergunta se o homem tem livre-arbítrio de seus atos, e a resposta é, pois que tem liberdade de pensar, que já foi estudo de outra semana, tem igualmente a de obrar, agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então, essa questão é interessante porque nos traz com todas as letras, como se costuma dizer, que nós temos livre-arbítrio sim. E isso é essencial porque algumas pessoas até hoje acreditam que tudo está previamente determinado nas nossas vidas. Usa-se até uma expressão um tanto romântica, que está escrito nas estrelas, né? Mas esse escrito nas estrelas, muitas vezes traz essa ideia de não, já está escrito, não dá para mudar, né? Mas nós temos liberdade sim, em relação a todos os nossos atos morais, né? Semana que vem vai ter algumas explicações mais interessantes, então não percam os próximos capítulos, quando fala de fatalidade, né? O que realmente é a fatalidade. Mas dentro dessa parte da fatalidade vai estar lá escrito com todas as letras que nós temos, sim, livre-arbítrio, principalmente nas questões morais. E essa liberdade de pensar, ela está sempre associada à nossa vontade, depende da nossa vontade. Nós pensamos, nós vemos nesse pensamento possibilidades de ação, mas a nossa vontade, junto com esse pensamento, essa razão, vão determinar as nossas ações. E aí, Kardec, ele vai fazer algumas perguntas nesse contexto do livre-arbítrio, muito interessantes, porque os espíritos vão trazer, olha só, nós temos livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio também passa por etapas. Não é assim, lá no homem primitivo já tinha
toda a liberdade de ação. A nossa criancinha, o nosso bebezinho não tem toda a liberdade de ação. Então, tanto na história da humanidade, quanto para a gente, a cada existência, existem etapas, ou a gente pode dizer também níveis, de liberdade de ação, de uso do livre-arbítrio. Então, se a gente pensar na criancinha, lá no bebezinho, né? O bebezinho, essa liberdade de ação é quase nula. Qual é a liberdade de escolha, de decisão do bebê? Qual o livre-arbítrio do bebê? Fazer movimentos que são necessários até para ir fortalecendo musculatura, desenvolvendo o organismo, tendo percepções do espaço e chorar para demonstrar determinados sentimentos. Então, para o bebezinho, a liberdade de ação é basicamente essa. Só que o bebezinho vai crescendo, né? E aí, nesse crescimento, vai demonstrando outros interesses, outras necessidades que vão gerar também ações, né? As nossas ações são sempre resultado do nosso livre-arbítrio. Então, a criancinha já vai demonstrar outros interesses, vai agir segundo o seu livre-arbítrio com outras questões. Então, brincar de carrinho, de boneca, de casinha, de dinossauro, de experiências, de jogos, de esporte. Aí cada criança vai demonstrar aí o seu interesse, o seu foco, o seu desejo de aprendizagem. Olha só, o desejo é a vontade, né? Num nível mais elementar. E ela vai agir segundo esses interesses que ela tem. É natural. Mas a criancinha também não fica criancinha o tempo todo, né? Ela também cresce. E aí, quando está lá jovem, o foco de interesse e de necessidade já é totalmente outro. Quando se chega nessa fase da adolescência, do jovem, mesmo do jovem adulto, aí já não quer mais a brincadeira, né? Já não quer mais joguinhos, já vai pensar em quê? Eu quero a roupa da moda, né? Eu quero ouvir determinadas músicas, já não é mais muito a música que o papai, a mamãe, a professora coloca, agora eu tenho meu gosto musical. Eu quero ir para determinados shows, para determinadas festas, eu quero namorar. Então, o adolescente, o jovem, ele já vai ter um outro foco para colocar a sua ação, o seu livre-arbítrio. E isso é natural da vida, né? E, aliás, nessa época, é a época até mais, digamos, confusa da nossa existência, né? Porque a gente não quer ser mais criança, a gente quer ser muitas vezes tratado como adulto, mas aí quando a coisa fica mais difícil, a gente já, né, quer voltar a ser considerado criança naquela situação, a gente quer ser tratado como adulto, mas não quer determinadas responsabilidades. E o adolescente, o jovem, realmente não pode ter ainda determinadas responsabilidades, compromissos, né? Cada idade tem a sua faixa também de compromissos e a gente tem que estar atento a isso. Aí nós vamos ter nessa faixa os jovens rebeldes, que vivem se metendo em encrenca, que vivem discutindo com os pais, com os avós, né, com as pessoas mais velhas, criando confusão na escola. E aí, embora desde pequenininho a gente
possa começar a ver as tendências, as predisposições morais desse espírito, nessa fase de jovem, é que a gente mais percebe quem é esse jovem mesmo. Por quê? Porque ele vai tomando posse de si mesmo enquanto espírito imortal. Enquanto é criança, os pais ainda têm um certo, digamos, domínio. Por isso que é a melhor fase para a educação do espírito. Mas quando chega uma determinada fase que eles tomam posse de si mesmo, eles mostram quem eles são. E aí, aquelas tendências lá do passado vão aparecer e vão estar nessas ações, no uso do livre-arbítrio. Então, é enveredar, às vezes, quando é um espírito mais rebelde, enveredar por situações complicadas, por desequilíbrios, por uso de substâncias químicas que são ruins para a saúde, se envolverem com pessoas que têm tendências deploráveis. Vou usar as palavras que são usadas hoje no item, Então, começam a tomar atitudes deploráveis em relação à sua família, em relação à escola, em relação à vida social, não é? Aí é muito complicado. Quem trabalha em atendimento fraterno ou lida com jovens sabe como essa fase é complicada. Mas também tem os jovens que, de certa forma, já têm um entendimento da lei de Deus e que já buscam se encaminhar dentro de propósitos de mais equilíbrio, de mais elevação. Jovens que, desde cedo, demonstram a preocupação com a sua futura vida profissional. Então, eles se dedicam mais aos estudos, eles vão fazer lá a prova do Enem, eles vão buscar a sua carreira profissional, eles têm uma dedicação, eles escutam mais os pais, os professores, eles, na grande maioria das vezes, acabam se ligando também a uma religião ou a um trabalho voluntário, assistencial. São jovens mais maduros, Mas o importante é que nisso tudo a gente vai vendo o quê? As tendências que esse espírito tem, que esse espírito traz de outras existências. E aí a gente que é pai, que é responsável, que é professor, a gente pode ir tomando medidas cabíveis, dentro do que esse adolescente, esse jovem mostra para a gente. Então, a educação dos jovens é algo também muito importante que a gente tem que ter muita atenção, justamente avaliando essas ações dos jovens e buscando os recursos necessários para que eles caminhem dentro de um equilíbrio, dentro de uma reeducação moral e espiritual, não é? E aí Kardec vai trazer uma questão importante que depois vai ser reforçada só lá na 909, que é a questão de resistir aos arrastamentos. Então, todos nós, em todas as etapas da vida, mesmo a criancinha, vamos tirar fora o bebezinho, Mas mesmo a criança, nós temos a capacidade de resistir aos arrastamentos. Porque muitas vezes a criatura diz assim, mas eu não aguentei, estava além das minhas forças. E não é bem assim. Os espíritos dizem com todas as letras que nós poderíamos vencer uma série de imperfeições e às vezes até
com pequenos esforços, que é a questão 909, que ainda vai ser estudada mais para frente. Então, nenhum arrastamento é irresistível. Nós, pelo uso do livre-arbítrio, pelo uso da nossa vontade, nós podemos sim resistir aos arrastamentos. A grande questão é, nós verdadeiramente queremos resistir a esses arrastamentos? A essas paixões? Ou esses arrastamentos, essas paixões ainda nos dão um prazer tal que, mesmo sabendo que aquilo não é produtivo para a nossa vida, a gente prefere se deixar levar? Essa é que é a grande questão. E aí, independente de doutrina espírita, né? Com a doutrina espírita só tem um agravante, que às vezes a gente diz assim, ah, mas eu sou espírito imortal, eu vou ter outra encarnação, na outra encarnação eu vejo isso. Na outra encarnação vem mais juros, não é? Vem mais dificuldade. Então, será que vale a pena? Tem um trechinho do Evangelho, eu não coloquei aqui anotado porque me veio à cabeça agora, né? Que é aquele que diz assim, às vezes por 1 hora, 1 dia, 1 semana de alegria, o espírito perde a encarnação. Ou seja, ele compromete a encarnação inteira por causa de uns momentos de felicidade, de prazer. Felicidade entre aspas, né? Porque não é a verdadeira felicidade. Então, cabe a nós pararmos para avaliar nessas situações. Vale a pena eu ceder a esse arrastamento ou é melhor eu resistir? Porque a resistência, né, nesses casos, é vitória espiritual nossa. Então, isso é importante, porque a gente vai levar esses comportamentos que aparecem mais lá na fase até do jovem para a idade adulta e para a velhice, não é? De modo geral, aquela criança, aquele jovem que foi muito agitado, que tinha um comportamento difícil, e eu não estou falando aqui de problemas de saúde que hoje a medicina detecta. Eu estou falando daqueles espíritos rebeldes que trazem em si imperfeições, paixões, não é? Vai ser levado depois para a vida adulta, para a velhice. O outro dia a gente estava até comentando com uma companheira, né? A questão de quando a pessoa está muito idosa, principalmente com alguns problemas de saúde, que parece que determinadas características ficam ainda mais intensas, não é? Então, se a pessoa era rebelde, ela fica mais rebelde ainda. No caso que a gente estava comentando, eu falei da minha mãe, né, com Alzheimer, e nós estávamos falando do marido de uma amiga professora, que se recusa a tomar as medicações que precisa tomar, quer andar sozinho quando não pode mais andar sozinho, tem que andar na cadeira de roda ou auxiliado por alguém. Então, a pessoa parece que fica ainda mais rebelde aquelas questões que precisam ser feitas, né? Precisam ser realizadas, o modo de agir, a medicação, o tratamento, o comportamento. Então, a gente vai levando isso. E aí a gente também tem que parar para pensar, né? Quando eu estiver lá com os meus 70, 80 anos, eu quero ser aquela pessoa que os outros gostam de estar comigo, cuidam de mim, como se diz, na boa, ou eu vou ser aquela pessoa que, mas eu vou ter que ir lá cuidar da Lúcia hoje. Mas a Lúcia é tão chata, ela é desobediente, ela não quer fazer o que precisa ser feito, não é? Que a gente vai levar isso.
Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque os nossos atos vão se repetindo de certa forma, de forma reprovável ou de forma mais digna, de acordo com o que a gente tem trabalhado em nós durante todo o período da vida, iniciando lá com os nossos pais, os nossos professores, o que eles nos ensinam, e depois como a gente mesmo começa a se conduzir em relação a tudo que a gente recebeu e a tudo que a gente ainda está recebendo. Vamos lembrar aqui da própria doutrina espírita. Nós estamos recebendo muitos recursos. E o que nós estamos fazendo desses recursos? Estamos só ouvindo e deixando para lá depois que a gente sai ali no portão? Ou a gente está meditando sobre esses ensinamentos e de alguma forma tentando trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, usando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, resistindo a determinadas tendências que são menos dignas e repetindo mais, treinando mais aquelas que são mais favoráveis ao nosso progresso espiritual, não é? Então é toda uma questão aí de esforço nosso. Só que Kardec, ele ainda vai abordar umas outras questões relacionadas a essa liberdade. Então ele vai perguntar sobre o corpo. Será que o corpo traz limitações para o nosso uso de livre-arbítrio? Sim, em algumas situações, lógico, não é? Se a gente tem uma deficiência visual, auditiva, mental, uma paralisia, uma doença muito séria, lógico que isso vai limitar algumas ações nossas. Então, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela, em algumas situações, ela está mais limitada. Uma pessoa que tem deficiência mental, em algumas situações ela está mais limitada. Tem um livro, eu não trouxe, mas ele se chama Deficiente Mental, porque fui um. E ali são vários casos. Então, companheiros, espíritos, né? Que usaram drogas numa existência, espírito que em outra existência foi muito rebelde, muito desrespeitoso com os responsáveis, espíritos que se meteram em determinadas confusões, até coisas relacionadas à guerra, né? E aí, por não terem uma capacidade de mudança, né, transformação moral, enquanto podiam, desencarnam e quando reencarnam, vêm com aquela deficiência mental, como uma forma de expiação. E a expiação, a gente pensa, é alguma coisa ruim? Para a gente, né, na vida material parece ruim, mas para o espírito imortal que somos, não é ruim, é um mecanismo de aprendizagem. Então, se é mecanismo de aprendizagem, é bom, é produtivo, não é? Então, essas limitações do corpo limitam também o nosso livre-arbítrio, obviamente, mas a questão é muito mais do corpo do que do espírito. O espírito está preso naquele corpo, mas ele continua pensando, sentindo e querendo agir. Então nós vamos ver, por exemplo, antes até de falar da Revista Espírita, nós estivemos há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, numa instituição que até fechou. Era um abrigo, né, de pessoas
principalmente com deficiências mentais e assim comprometimentos do corpo físico muito grandes. E aí aquela instituição era dividida em 3 alas, digamos assim. Uma ala que voluntários podiam ir e conviver ali, né, com aqueles pacientes. Então se ajudava a dar banho, se ajudava a alimentar aqueles companheiros, se sentava para conversar, para brincar dentro das possibilidades deles, né? Era uma ala tranquila. E nessa ala, de modo geral, na época eu estava relativamente há pouco tempo na doutrina espírita, mas para mim foi interessante porque eu logo percebi essa questão do espírito, né? Aqueles que estavam nessa primeira ala tinham um comportamento mais tranquilo, mais equilibrado, alguns eram risonhos, né? Traziam um bem-estar para a gente que ia lá. A segunda ala já era uma ala em que os pacientes ficavam amarrados na cama, porque eles já, segundo a instituição, eles eram violentos, né? Aí a gente, com o estudo da doutrina, a gente pensou, não é exatamente que eles são violentos, são espíritos rebeldes que não estão aceitando essa expiação. E aí, porque não aceitam a expiação, se tornam violentos, não é? E uma terceira ala, essa ala dos amarrados, a gente só podia passar rapidinho e ir embora. E tinha uma terceira ala que a gente não podia nem entrar, só quem era trabalhador da instituição, né? Trabalhador pago mesmo, funcionário. Porque eram daqueles que eram extremamente violentos. Ficavam quase que em jaulas. Tanto que essa instituição, como eu falei, passado um tempo, ela fechou, né? Porque tinha essa ala que era bem complicada. Enfim, o importante é que para mim ficou bastante nítido essa questão do como o corpo pode limitar a manifestação do espírito, mas ao mesmo tempo o espírito continua com o seu entendimento do que ele está passando e demonstra de alguma forma o que ele sente em relação àquilo e até as suas tendências instintivas. Então, o ser violento era uma rebeldia, mas era também, olha só, eu não estou inconformado, eu não sou conformado, eu vou brigar, eu vou, né? Enfim, se me soltarem dessa cama, eu vou sair quebrando tudo. Então, essa violência é do espírito, porque a outra ala tinha pacientes com as mesmas questões e eles estavam livres, andando, brincando, conversando, interagindo com funcionários e com voluntários que iam lá. Então, a diferença ficava bem nítida da questão espiritual, da questão moral espiritual daqueles indivíduos, não é? E aí nós temos, dentro da Revista Espírita, de 1860, no mês de junho, a evocação de um rapazinho de 13 anos que naquela encarnação estava com esse processo de deficiência mental, né? Na época chamavam idiota, então o texto é o espírito de um idiota. Como não é grande, eu vou ler para vocês, que é bastante interessante. Primeiro, Kardec pergunta a São Luís se pode evocar esse jovem de 13 anos. Aí São Luís dá a permissão e São Luís é que traz, né, o espírito emancipado. Esse menino está encarnado, está vivo. Então está lá na casinha dele, dormindo,
e aí, enquanto ele dorme, ele é evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aí é levado por São Luís. E aí, depois da evocação, ele diz, o próprio espírito, né? Sou um pobre espírito ligado à terra, como uma ave por um pé. E aí Kardec pergunta, em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade no mundo? Então, olha só, dentro do que a gente está conversando, semana passada, se não me engano, deve ter sido, né? Liberdade de consciência. Kardec pergunta aqui, ó, você tem consciência que o seu estado é um estado de nulidade para esse mundo? Você não pode contribuir socialmente com nada, você não tem condições de se manifestar livremente. Então a gente vê que o estado do menino, quando em vigília, era daqueles de nem conseguir se comunicar muito bem, né? Aí ele responde, certamente, sinto bem o meu cativeiro. Kardec pergunta, quando vosso corpo dorme e vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesses no estado normal? Quando você dorme e se emancipa, você tem consciência de tudo, você pensa como a gente, você sabe de tudo que está acontecendo? Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Então, olha só, ele tem consciência de que ele está passando por aquela situação porque ele aspira ir para um lugar de mais elevação, um estado de mais felicidade. E aí Kardec pergunta, como espírito, experimentais um sentimento penoso do estado corporal? Sim, pois é uma punição. Lembrai-vos da vossa existência anterior? Oh, sim, ela é a causa de meu exílio atual. Então, olha como ele tem consciência do porquê ele está naquele estado de idiota, né? Como era chamado à época. Por causa do que ele fez numa existência anterior. Aí Kardec pergunta, qual foi essa existência? Aí ele diz, um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Um jovem libertino. Então, olha o comportamento, olha o uso do livre-arbítrio em outra existência. Fez tudo o que quis e que depunha contra o seu próprio corpo, contra a sua existência mesmo, prejudicando o corpo físico, marcando o perispírito, trazendo para ele consequências desfavoráveis. Aí Kardec pergunta, dissestes que vossa condição atual é uma punição, então não a escolhestes? Não. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que estáis? Aí ele responde, ela não me é nula perante Deus, que a impôs. Obviamente não foi Deus que impôs, né? É o modo dele falar. É a lei de Deus que acabou agindo sobre ele. Ele foi um libertino, usou mal o corpo, usou mal a sua liberdade, e aí a própria lei de Deus impõe uma expiação, né? A punição que ele fala, na verdade, para a gente seria expiação, mas ele usa o vocabulário lá da época, de um país católico, não é? Então, era a expiação que ele necessitava, porque provavelmente, por muito tempo, ele ainda ficou, digamos, brigando com os guias espirituais em relação a essa encarnação aí. Então, já que você está brigando tanto,
você vai mesmo, você precisa. Agora você demonstrou com todas as letras que você precisa desse tipo de encarnação, né? Então, é por isso que ele diz aqui que Deus impôs. Kardec pergunta, prevedes a duração da existência atual? Ou seja, você sabe quanto tempo você ainda vai viver? Não, mais alguns anos e voltarei à minha pátria. Então ele não sabe quanto tempo, mas ele sabe que é uma existência não muito longa e que ele volta ao plano espiritual. Desde a existência precedente até a encarnação atual, que fizeste como espírito? Então olha só, desde lá que ele foi o libertino até aquela encarnação como o idiota, o que ele fez? Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Então ele na verdade ele responde, mas ainda reforçando a questão anterior. Ele diz o quê? Ele era leviano. Então lá atrás foi libertino e depois pode ter melhorado um pouquinho, mas continuava leviano. Aí Deus cerceou a liberdade. A gente pode pensar nisso em termos de sociedade mesmo, né? A pessoa que comete um monte de crime e depois vai ter que ficar na prisão, né? Kardec pergunta, no estado de vigília, tendes consciência do que se passa em vosso redor a despeito da imperfeição dos órgãos? Vejo e entendo, mas o corpo não compreende nem vê. Então, olha só, o corpo não via, ele era cego, não entendia, o cérebro não funcionava, é quando Kardec fala das aberrações, né? Aberração da faculdade, o cérebro não funcionava como o nosso, mas ele, espírito, aprisionado naquele corpo, ele via e ele entendia tudo. E aí a gente pensa o sofrimento que muitas vezes é para esses espíritos. Por isso lá a revolta dos que estavam na instituição, né? Podemos fazer-vos algo de útil? Nada. Aí São Luís fala, as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia. Eles perguntam a São Luís, as preces feitas a um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que por um errante? As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas não lhe podem servir, servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Então, para aquele estado dele, no momento, as preces nem ajudariam muito, mas é como é colocado aqui, Deus não perde nada, Deus é justo, não é? As preces que eram feitas para eles, vamos dizer, ficavam armazenadas, guardadinhas, né? Quando ele tivesse uma melhor compreensão da lei de Deus, aquelas vibrações daquelas preces recairiam sobre ele. Mas Kardec, ele continua no seu questionamento aí, e aí ele vai falar da embriaguez. Para a gente hoje, além da embriaguez, a gente pode pensar nas substâncias químicas entorpecentes, né? Então a pessoa, ela se utiliza dessas drogas, né, dessas substâncias, por algum motivo. E essas substâncias fazem com que elas percam a capacidade de pensar com lucidez. Se a gente não pensa com lucidez, a gente também não vai agir com lucidez, não é? E aí Kardec pergunta, como é que fica a situação dessas pessoas? E os espíritos são muito claros, eles dizem que essas pessoas, elas são duplamente culpadas. Primeiro, por restringirem a própria capacidade
de raciocínio, de uso do pensamento, da razão, e são culpadas porque nesse estado elas vão tomar determinadas atitudes que às vezes são reprováveis, não é? Então é aquele companheiro bêbado que chega em casa, vai bater na mulher, nos filhos, ou que causa um acidente no meio da rua, e mesmo que não seja, né, uma coisa tão visível, vai causando o trauma nos filhos, na esposa, não é? Vai perdendo essa ligação com a família, com os amigos, perde o emprego. Eu conheço um caso, embora bastante antigo, de mais de 40 anos, que o companheiro, ele bebia tanto que ele gastava praticamente o salário todo com bebida, até que chegou um ponto que o patrão, percebendo a situação, chamou a esposa e falou: olha só, a partir desse mês você vem pegar o pagamento, porque eu não vou mais entregar o pagamento na mão do fulano. Esse patrão foi muito consciente, né? Muito. E a partir dali, a esposa ia todo mês para pegar o pagamento e poder resolver as situações da família antes que ele gastasse tudo com bebida. Então, são situações muito complexas, em que a pessoa, por vontade própria, ela se priva do pensamento e depois, muitas vezes, ainda faz alguma besteira. Eu lembrei também do Pequeno Príncipe, né? Tem lá uma partezinha, um capítulo do Pequeno Príncipe que é o bêbado. E quando o Pequeno Príncipe questiona o bêbado, né? Mas por que você bebe? Ah, porque eu tenho vergonha. Mas você tem vergonha de quê? De beber. Olha só, a pessoa já bebia, já estava envergonhada de beber, mas não parava de beber. É uma historinha? Mas quantas histórias assim nós não temos aí pelo mundo, né? Bom, e aí seguindo ainda nessa questão de ter responsabilidade, não ter responsabilidade em relação ao uso do livre-arbítrio, Kardec ainda vai falar lá dos selvagens. Lógico que hoje a gente não tem selvagem como, né, há 200 anos atrás. Os nossos indígenas já são bastante civilizados, mas ainda assim o importante na questão 849 é quando o Espírito responde que nós, homens esclarecidos, somos mais responsáveis pelos nossos atos do que o selvagem. Ou seja, tira o selvagem, coloca aí o indígena, um povo que ainda está menos desenvolvido, que tem menos tecnologia, que tem menos informação. Quando eles fazem algum ato reprovável usando o seu livre-arbítrio, eles são menos culpados, responsáveis do que nós, porque nós temos mais esclarecimento, nós temos mais conhecimento, então nós somos mais responsáveis. Então isso é que é importante, e às vezes essa informação é importante até a nível da nossa convivência dentro da própria sociedade. Nós não somos, nós espíritas não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um nível de esclarecimento que companheiros de outras religiões não têm. Então, se o companheiro lá da outra religião comete um ato reprovável, ele é menos culpado do que se eu fizer a mesma coisa, porque eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais responsabilidade em função do conhecimento, não é? Então a gente pode pegar isso, tirando o selvagem, tirando o indígena e colocando para a gente dentro das nossas relações.
Nós e um colega de trabalho, nós já estamos lá no nosso local de trabalho há 20 anos. O outro chegou, tem 6 meses, 1 ano. Se ele cometer um erro, ele é menos culpado do que se eu cometer o mesmo erro, porque eu já estou lá na empresa, na firma, na escola, no hospital há 20 anos. Então, nós temos que trazer isso para a gente. Nós somos mais responsáveis porque nós temos mais esclarecimento. E aí a gente parte para a última questão, que também é bem interessante. Essa última questão vai falar da nossa posição social. Então, essa posição social, ela também, em algumas situações, limita a nossa ação. Kardec até coloca, né, que o mundo tem as suas, a sociedade, o mundo tem as suas exigências. E aí, uma vez, dentro de um estudo lá do CELD, um companheiro falou uma coisa que é lógica dentro do que está sendo colocado aqui, né? Na questão. Vamos imaginar lá a esposa do presidente da República ou de uma multinacional ou de uma grande empresa. Ela tem que ir a um evento onde estarão várias pessoas também com posição social elevada. Ela não pode ir com o vestidinho, né, que comprou ali em Madureira ou aqui na Taquara, né, que custa R$150. A gente até vai numa festinha e tal e coisa com um vestido de R$150. Mas uma pessoa numa posição social dessas, ela obrigatoriamente ela tem que ter uma roupa mais adequada. O homem não vai com uma calça, se ele é o presidente, né, da República, de uma grande multinacional, de uma grande empresa, ele não vai com uma calça comprida e um tênis. Obrigatoriamente ele vai ter que usar, né, minimamente um terno e gravata, isso quando não exige o smoking, não é? Um sapato. Então, a sociedade ainda faz determinadas exigências e que algumas são lógicas. Por exemplo, nós não viríamos para cá com a roupinha da praia, não é isso? Então, algumas exigências têm a sua lógica também, não é? A gente busca uma roupinha adequada para uma instituição que é religiosa. E aí, essa questão é interessante porque também o Espírito diz, Deus é justo e leva em conta, eu estou colocando aqui com as minhas palavras, né? Deus é justo e leva tudo em conta, mas deixa aos homens a responsabilidade dos poucos esforços que fazemos para superar os obstáculos. Aí imaginem lá, 1858, época da publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, olha só, Deus leva em consideração se nós estamos fazendo esforços ou não para superar essas limitações, esses obstáculos que às vezes a sociedade impõe. Porque alguns desses obstáculos não são mais justificados. E aí a gente vê que de lá de Kardec, 1860, eu gosto sempre de arredondar, né? De 1860 para a gente agora, a gente já superou um bocado de coisa. Mas nós ainda temos muitas coisas a superar. E é aos pouquinhos mesmo que a gente vai superando. Então, eu fiz assim uma pequena lista, né, dessas questões. Então, por exemplo, a mulher. Houve época que a mulher nem tinha alma, né? Era considerado que ela nem tinha alma. Na época de Kardec, a mulher tinha que ser dona de casa, no máximo
se ela tinha uma condição social mediana, ser professora, como a Amélie Boudet. Se ela fosse da alta sociedade, ela não podia ter profissão nenhuma. Ela tinha que ser a dona de casa. E se fosse de uma classe mais pobre, tinha que ser operária, não é? E trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. E depois chegar em casa e fazer ainda o trabalho de casa. Hoje, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que tenha uma situação financeira, uma mulher que tenha uma situação financeira muito boa, ela pode trabalhar. Houve época que a mulher não podia votar. Hoje nós estamos votando. Mulher entrando em colégio militar, servindo forças armadas, são conquistas que a gente pode dizer bastante recentes, não é? Mulher em determinados esportes que ao longo do tempo eram considerados esportes masculinos. Então, futebol, essas lutas, não é? Hoje nós temos mulheres participando de todos esses esportes. Então, é superação desses obstáculos que a posição social impunha à mulher no passado. Em relação ao homem, a questão de um homem cuidar da casa, cuidar dos filhos. Há 100 anos atrás, se falasse lá que o marido ficou em casa para cuidar das crianças, nossa, que absurdo, que horror, que homem é esse? Não é? Hoje se fala assim, meu marido ficou em casa lá tomando conta das crianças, eu não sou casada, né? E eu vim para cá. Não tem problema nenhum. Meu marido ontem lavou a louça, colocou a roupa para bater. Hoje não tem problema nenhum. Meu marido lavou o banheiro, meu filho lavou o banheiro. Hoje não tem problema nenhum. Então nós já superamos muita coisa, mas nós ainda temos coisas a superar. O filho de uma família pobre, principalmente se for descendente afro-brasileiro, como, né? Olha a dificuldade agora que a gente tem para falar certas coisas. Chegar numa faculdade, fazer um curso de engenharia, de advocacia, de medicina, hoje já acontece. 50 anos atrás já era muito difícil, 100 anos atrás era impossível, não é? Então nós estamos caminhando, mas nós ainda temos que caminhar com algumas coisas relacionadas aos nossos preconceitos. Então o nosso livre-arbítrio diante, né, do que a gente ainda carrega de preconceito, às vezes em relação à posição social, às vezes em relação à religião, em relação à política, em relação a gênero, não é? Então nós temos que caminhar ainda um bocado mais. E aí, para isso, é importante que a gente tenha sempre em mente as palavras, ou melhor, o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo não tem nenhuma, quando Jesus falou isso, não tem nenhuma restrição. Amar quem é assim, amar quem é assado, quem é dessa opinião, quem é dessa religião, quem é do meu grupo cultural. Não tem, não existe. É amar ao próximo. Então, a gente precisa colocar isso na nossa mente para ir superando mais outras tantas dificuldades dessa questão da posição social. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente continue nessa caminhada, porque nós estamos nessa caminhada, né? Que Jesus nos abençoe para que a gente possa ser determinado, firme e continuar sempre buscando os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus, para nos guiarmos cada vez melhor usando o nosso livre-arbítrio. Obrigada.
Dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento, itens 9 a 15. Não conseguiremos ler todos os itens? Peço que leiam em casa para complementar. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos de sua execução e de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. E para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para qualquer ser na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Graças a Deus, chegamos ao momento do passe. Enquanto os médios se posicionam, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que aqui se encontram, para que a gente possa acalmar nossa mente, nosso coração, para que possamos receber aquilo que necessitamos. E rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos, e que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Allan Kardec inicia suas explicações sobre a ação da prece, definindo-a como uma conversa que se estabelece com o ser a quem se dirige, na qual quem ora expressa seus sentimentos, porque confia nesse recurso sublime, percebido pelo homem desde o início de seu desenvolvimento espiritual. Assim, todo pensamento que se dirige a alguém, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado e vice-versa, forma essa corrente fluídica
entre quem emite o pensamento e aquele a quem se dirige. É claro que a força dessa corrente é equivalente à energia do pensamento e da vontade de quem emite. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite as suas inspirações e as relações que se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Assim, a prece pode ter a ação direta e positiva quando sai com confiança, fé e humildade do íntimo do emissor, chegando até o ser a quem se dirige, recebendo a resposta segundo a sua necessidade espiritual, sob a vontade de Deus, que sempre quer o melhor para seus filhos. Desse modo, a resposta ao pedido de algo que ainda não pode se receber virá no fortalecimento de suas energias para vencer a situação difícil, no estímulo a perseverar na resignação, no cumprimento de seus deveres. A prece sempre atrai os bons espíritos que nos auxiliam de diversas maneiras, nos inspirando boas ideias, nos estimulando ao esforço no bem, nos indicando o melhor caminho, restaurando sempre as nossas forças. No estágio evolutivo em que vivemos, o recurso da prece se constitui em um verdadeiro remédio contra as nossas imperfeições, ao mesmo tempo que se constitui no remédio para estimular-nos ao esforço contínuo de renovação interior. A prece, para ser atendida, deve ser proferida sob determinadas condições, na confiança em Deus, na humildade, nos bons sentimentos. Mas, porque muitos têm mais facilidade de integrar-se na oração, nos templos religiosos, nas casas espíritas, em conjunto, do que quando estão a sós em casa? Talvez seja pelos atavismos que o homem traz de suas experiências religiosas do seu longo passado, ou até mesmo pela falta de fé em si mesmo. Todavia, há lugares que favorecem o recolhimento espiritual de quem ora, mas é importante saber usar o recurso da prece em qualquer lugar, para si ou para os outros, sempre que houver a necessidade de pedir, de agradecer ou de louvar. A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Essas preces ganham mais força pelas vibrações de todos, beneficiando o maior número de desencarnados e encarnados, mesmo ausente do ambiente, mas presentes no pensamento dos que oram por eles. Mas é necessário que todos tenham, no momento da prece, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e a mesma finalidade. E Allan Kardec encerra esse estudo dizendo que 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100 pessoas, reforçando a ideia de que o valor da prece está sempre no sentimento bom, na confiança nas leis divinas,
fazendo-nos lembrar das preces de Jesus. Porque onde se acha, nas palavras de Jesus, porque onde se acham 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí estou no meio delas. Portanto, devemos aproveitar essa oportunidade de, através da prece, nos ligarmos a Deus, aos bons espíritos, sempre lembrando de agradecer tudo aquilo que temos, tudo aquilo que recebemos, sempre confiando em Deus, lembrando que tudo aquilo que nos chega é o que nos é necessário e que nunca estamos sozinhos, somos sempre amparados por esses espíritos queridos que estão conosco em todas as situações, mesmo que ainda a gente não perceba. E assim, aproveitamos mais uma vez a oportunidade de, através da prece, fazermos essa ligação. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa recair sobre todos nesse momento. Que a sua misericórdia nos alcance, dando força, ânimo, coragem a todos aqueles que passam por dores, por aflições, para que tudo fique bem. Somos filhos de um Pai amoroso, que nos dá várias oportunidades de revermos a nossa caminhada, para que a gente possa acertar. Ele não nos pune, mas Ele nos permite que retornemos à carne para refazer aquilo que deixamos para trás, aquilo que não conseguimos realizar da forma certa. Tenhamos fé e esperança e caminhemos com a exemplificação toda que Jesus nos deixou e com todo o amor que Ele tem ainda por nós, que nós possamos caminhar, resgatando as nossas dores, as nossas aflições, para que o nosso futuro seja melhor. Muitos acham que a liberdade é poder fazer tudo o que desejam, mas às vezes essa liberdade tem que ser cerceada, para que a criatura reflita e possa perceber, renovar ideias, atitudes, sentimentos e pensamentos que traz de uma bagagem de um passado obscuro, mas nem por isso Deus deixa de olhar por nós. Então lembremos-nos da figura amorosa de Jesus, que aqui esteve entre os homens e nos ensinou como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. Mas já se passaram tantos milênios e o homem ainda não faz aquilo que é necessário. Aí fica assim, encarna, repete os mesmos erros e retorna à pátria espiritual para se refazer, para criar ânimo e retornar à carne, para ver se aprendeu a lição
Então que nós possamos fazer a nossa parte, sabendo sim que esse Pai amoroso todos os dias nos permite que estejamos encarnados para a realização das tarefas que nos são necessárias. Olhemos aqueles que não pensam como nós. Tenhamos a tolerância e a paciência com eles. Porque quem sabe no passado nós não tivemos também da mesma forma e tivemos amigos generosos que vieram ao nosso encontro, nos sustentaram, nos orientaram. Pensemos nisso com muito carinho. E vamos pensar em todos aqueles que sofrem, em todos aqueles que estão em aflição, e vamos erguer os olhos ao céu e pedir: Pai, toma conta de cada um deles. São nossos irmãos, hoje equivocados, mas com desejo de acertar e fazer o bem. Que Deus abençoe a todos vós e que quando saírem daqui no dia de hoje, levem o material de reflexão dos estudos que foram realizados na noite de hoje e que a paz esteja e permaneça junto a cada um de vós, hoje, agora e sempre. Um abraço de toda a espiritualidade aqui presente a todos os corações. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor Jesus. Graças por tudo que nos foi trazido, por tudo que absorvemos, que nos servirão de reflexões. Agradecidos estamos por estarmos nesse ambiente que nos acalma, que nos sustenta, que nos fortalece. Pedimos, Senhor, proteção para a Casa do Caminho, para todos os trabalhos da casa e estudos realizados. Pedimos também que nos proteja no retorno aos nossos lares e que saiamos daqui mais esperançosos, mais fortalecidos, com melhor ânimo e na certeza de que nunca caminhamos sozinhos. E assim pedimos a permissão a toda a direção da Casa do Caminho, ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, para encerrarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gostaríamos de lembrar a todos que as bolsas de Natal, elas estão sendo distribuídas. Quem estiver interessado, com a Ana Virgínia, né? Ali, a Ana Virgínia, ela está distribuindo as bolsas para as assistidas da casa. Então, assim como nós gostamos, né, de receber presentes, as nossas queridas da casa também ficarão muito felizes, assim como as crianças, os adolescentes, até porque todo mundo gosta, né, de receber um presente que vai dar esse ânimo para elas, tá? Então, quem se interessar pode procurar a Ana Virgínia. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.
Música